Seja bem-vindo ao nosso primeiro webinar do produto WEG Power Transformer Specialist, precisão no monitoramento de transformadores de potência. Em nome da WEG, gostaria de agradecer a presença de todos. Para nós aqui da WEG, é sempre um prazer recebê-los e compartilhar conhecimento. A apresentação vai ser realizada pelo engenheiro Rafael Heckenhorf, nosso especialista em produtos digitais, que irá detalhar todas as características do WEG Power Transformer Specialist. Um bom webinar a todos e que aproveitem. E agora eu passo a palavra ao engenheiro Rafael Heckenhorf. Meu nome é Rafael Heckenhorf, eu iniciei minha carreira aqui na WEG em 2010, como estagiário, de engenharia do produto, trabalhando em diversas áreas de projeto. Em 2015, então, tive a oportunidade de trabalhar na área comercial, onde permaneci, então, até 2021, quando a gente começou com essas movimentações já técnicas, já existiam, mas uma necessidade de movimentação comercial. Então, me foi oferecido esse desafio, trabalhar com o desenvolvimento de mercado, dos produtos digitais, aqui na WEG Transmissão e Distribuição. Então, desde então, eu estou trabalhando nessa atividade de desenvolvimento. Bom, a agenda de hoje, a gente vai tratar, de forma clara aqui, o porquê monitorar o transformador de potência. A gente sabe da importância desse ativo, Então, por que monitorar? O que me traz benefícios esse monitoramento? O que é a solução, Power Transformer Specialist, então essa solução WEG que vem para auxiliar, vem para dar esse suporte, na tomada de decisão aí para as equipes de manutenção. A arquitetura da solução, camadas, aplicação, recursos, os benefícios do Power Transformer Specialist, planos, e soluções disponíveis, e conhecendo, a gente vai fazer um hands-on ali direto na plataforma, para vocês entenderem de fato o que eu estou falando aí, para a gente entender essa plataforma de maneira completa. Pessoal, dúvidas e comentários, a gente tem uma equipe aqui, então, que dá dando suporte. Então, as dúvidas e comentários, elas podem ser colocadas no chat durante a minha apresentação. Essas dúvidas vão ser respondidas pelas nossas equipes, e no final, se tiver tempo hábil, a gente vai tentar selecionar as mais complexas, as perguntas que talvez gerem um debate aqui, e eu vou abrir então ela aqui, vou ler elas e compartilhar, tentar explicar de uma forma mais clara para vocês, tá, pessoal? Bom, então vamos lá, pessoal, uma boa jornada digital a todos. Primeiramente, a eletricidade, ela é a principal fonte de energia do mundo. Ela nos oferece conforto, segurança, crescimento e evolução. Tudo isso é possível, então, graças a um componente essencial no sistema elétrico, que a gente muitas vezes esquece, a gente não sabe que ele está ali presente. Qual que é esse item? É o transformador de potência, que é o que a gente vai falar hoje. Então, o porquê monitorar transformador de potência? Então, os transformadores de potência são equipamentos de alta tecnologia. A gente sabe que eles hoje desempenham um papel fundamental na transmissão e geração de energia, nessa transmissão e transporte de energia no nosso sistema elétrico. Embora a gente saiba que eles são confiáveis, transformadores de potência eles são sujeitos a falhas, que podem o quê? Limitar a vida útil do transformador, interromper fornecimento e sua operação. Então, executar manutenções preventivas, preditivas, trabalhar com essa forma, ter informações, fatos e dados para você mitigar dados e mitigar esse risco é muito importante, Então, trabalhar com predição para trabalhar com essas eventuais falhas, prever isso, é um motivo importante de o porquê monitorar, A gente sabe que eles são robustos, são confiáveis, mas, poxa, se falha um transformador de potência, a gente sabe que, poxa, fica uma cidade sem energia. Então, esse ativo possui um monitoramento de suma importância, pessoal? Bom, aqui a gente tem uma manchete foi divulgado no Globo, na página do Globo, de um incidente onde a gente teve a perda de um transformador de potência. Então, qual é o impacto disso? Então, esse incidente ele ocorreu lá no mês 11 de 2020, no estado do Amapá, então, uma das subestações principais, do Amapá, desse estado, ela fica no município do Macapá, essa subestação, e ele ocorreu um apagão voltado ao incêndio do transformador. Então, perderam um transformador e a subestação. Imagine o impacto, de você perder. E um transformador de potência, você não tem ele na prateleira, Então, você fazer todo um aparato para adquirir um transformador novo é meses de fabricação. Então, aqui a gente sente na pele,
a confiabilidade do equipamento, a necessidade de um monitoramento, a necessidade de a gente estar de olho, embora que ele seja tão confiável, num evento desse aqui. Só em multa aqui, foi reportado aqui pela mídia, então, uma multa de 3,6 milhões na transmissora de energia, porque deixou, né, o estado às escuras. Por que monitorar, que às vezes no início a gente, é tão robusto, né, mas nesses pontos, quando a gente sofre a dor, a gente entende esse principal problema, né. Então aqui a gente até ressalta, né, tem um estudo do que são as principais falhas, né, no transformador. Então, os principais tipos de falha na parte ativa, aqui entenda o que é parte ativa, né? A parte ativa é o que gera trabalho no transformador. Então, é o núcleo e os enrolamentos do transformador, né? Então, o que essas três principais falhas ocorrem e suas consequências? São as falhas térmicas, dielétricas e mecânicas, né? Então, as térmicas, ocasionada por pontos quentes. Então, algum problema no enrolamento, que gera um aquecimento, tanto do enrolamento, tanto uma parte metálica devia ao campo, né? Algum problema que está gerando esse aquecimento. E eu, então, vou ter o quê? Uma aceleração do envelhecimento do meu transformador e também a parte de diminuição da vida útil dele, né? E pode ocasionar uma falha também por térmica, né? Dielétrica, então o que é dielétrica, né? São geradas por um estresse elétrico ou térmico. Uma umidade no papel, então algo que contamine o óleo, o papel, né? Contaminação de partículas em geral, né? Então o que vai ocasionar isso? Uma degradação dos materiais isolantes. Então a gente acaba aqui já contaminando esse dielétrico que está ali para isolar, gera descarga parcial e tudo mais. E a mecânica, que são produzidas por quê? No transporte, produzidas por intensas forças eletromagnéticas decorrentes até de um curto-circuito, um choque, ou uma movimentação do transformador indevida que acaba impactando, né, nessa parte interna do transformador. Isso tudo, então, o que vai resultar? Né, desintegração estrutural, né, desses enrolamentos do núcleo. Uma deformação que pode, então, causar a falha, né? A gente tem isso bem voltado aqui, um trabalho muito importante, né, do Comitê Internacional de Produção e Transmissão de Energia, o CIGRE, né? Então tem um trabalho aqui do grupo de trabalho A237, que foi finalizado em dezembro de 2015, onde faz um relatório, uma pesquisa, né, um inquérito de confiabilidade em transformadores, né? Um trabalho muito bacana aqui, que de acordo então com esse trabalho, quase 86% das falhas identificadas em transformadores, elas vêm desses três principais pontos: enrolamentos, comutadores e buchas capacitivas. Então a gente vê ali no gráfico, né, os 20% da bucha, enrolamento com quase 40%, comutador com quase 31%. Então, o que isso quer dizer? Quais essas falhas, né? Então, vai me explicando por que a gente monitorar, né? Então, no enrolamento, o que são as falhas típicas, né? Então, pode ser, como eu detecto? Eu detecto isso de maneira térmica, se eu tenho algum problema, eu vejo uma elevação de temperatura, então, acompanhando a temperatura, né? Posso também, através de coletas de óleo, fazer análise dos óleos dissolvidos com um analisador de gás, EGA, então, físico, químico, acompanhar isso. E onde elas vão ocorrer, então? Principalmente, então, devido a esse aparecimento desses pontos, posso também ter pontos de descarga parcial, um rompimento entre espiras, uma série de problemas ali que vão acarretar. E a gente, com esses instrumentos, né, a gente monitora isso com a térmica, né, com análise de óleo, né, com análise das buchas. Então, esse é o ponto de a gente trabalhar. Aqui eu vou comentar também das buchas, que é um ponto importante, né? Então, as falhas, né, também típicas, como a gente viu esse grande número no trabalho do CIGRE, a gente entende, então, que é importante também monitorar as buchas, né? Então, as falhas típicas, elas podem ser detectadas pela variação da capacitância, a tangente delta, né, a tan delta, e a corrente de fuga. Então, eu monitorando esses parâmetros, eu consigo aferir, né, a saúde da minha bucha. Então, a origem dessas falhas, então, o que pode ocasionar? De que fatores? Então, uma entrada de umidade lá na parte mecânica da bucha, envelhecimento de papel, né, sobretensões, descargas parciais, entre outros, né. Então, aqui, de novo, né, outra vez aqui a gente falando, a importância de monitorar, né. Então, dessa forma, o sistema de monitoramento, tu prevê, né, tu consegue fazer a previsão desses eventos, né, de forma incipiente, né, para a gente não deixar ocorrer o problema, a gente pega a doença antes dela acontecer, lá no início. Então, esse é o ponto importante, o ponto marcante, né, de a gente ter um sistema de monitoramento.
Então, com esse objetivo, deu essa introdução, poxa, por que monitorar? Que a gente tem bem essa parte de ter um equipamento robusto, ele não precisa de monitoramento, mas a gente vê, opa, quando ele falha, eu tenho um impacto significativo. Se eu conseguir ter alguma ferramenta que me dá essas informações, né, essas possíveis falhas de forma incipiente, opa, eu consigo prever esse evento, né, e consigo tratar antes que me ocorra um problema mais grave, né. Então, esse é o objetivo da VEG aqui, trazer um controle, segurança, agilidade na tomada de decisões, para ter, então, uma gestão dos seus transformadores. Com isso, então, a gente traz o VEG Power Transformer Specialist. O que é o VEG Power Transformer Specialist? Então, é um produto digital, né, nosso aqui, que compõe, né, integrado ao nosso ecossistema VEG Transformer Fleet Management. O VEG Transformer Fleet Management vocês já conhece, a nossa plataforma, um ecossistema de monitoramento, né, de transformadores. E aqui a gente está integrando mais uma peça nesse quebra-cabeça. Então, mais um ponto onde eu consigo atender o ativo transformador de potência. A gente já fez no início do ano o nosso lançamento das soluções para transformadores industriais e agora a gente está completando o escopo para os transformadores de potência. Isso vai ser o quê? Para potência, como é que funciona? A gente vai ter uma solução customizada, a gente vai ter vários sensores no transformador, a gente vai centralizar uma informação completa, direcionar para a nossa plataforma online, né? Da mesma forma, um serviço software as a service, onde a gente consegue ter acessar essas camadas management e specialist. Bom, tudo isso, então, para a gente trazer para vocês, né, informações relevantes, né, dos transformadores de potência de forma facilitada. Você não precisa ir lá na casa de comando, né? Você então ter com acesso à internet, tecnologia do advento da internet, você com o seu celular, tablet, qualquer equipamento, você conseguir então acessar essas informações e monitorar o seu transformador. Então não tem mais hora, lugar. Você está com o celular ativo, você está com as aplicações ativas, você recebe informações e consegue então trabalhar com essas formas antecipadas. Bom, aqui a gente tem um pouquinho da arquitetura, claro que é uma imagem bem simplificada, do que é a solução customizada, né? Então, o que é? A gente lá no transformador percebe que a gente tem uma série de sensores, lá na solução simples, né? Eu tenho sensores e monitores de temperatura. Posso ter também instalado um analisador de gás, o DGA, né? De gases dissolvidos de forma online, gás, umidade. Posso ter sensores de tensão, corrente, né? Os TCs, TPs, monitorando esses valores. Posso também ter sensores de monitoramento de bucha, um BM, né, um sistema de monitoramento de bucha, ou seja, o que eu tiver de acessório monitorando meu transformador, a gente faz uma solução customizada, centraliza através de conversores e passa através do nosso gateway aqui, nossos gateways conforme a necessidade, e ele então envia essas informações para a nossa plataforma. Então aqui a gente customiza essa solução, né, para ter a forma, né, digitaliza esses sinais para vocês, então, enxergarem na plataforma. Bom, o que a gente sempre usa é essa forma de camadas, né, as camadas do VEG Power Transformer Specialist, para vocês entenderem aqui de uma forma didática, como é que funciona esse sistema, né? Então, imaginem ali que a gente falou dos sensores, comentamos da arquitetura. Então, a gente tem aqui os ativos, o transformador, principalmente aqui nessa aplicação do Power Specialist, né? E seus sensores de arquitetura que você tiver no seu sensor lá, no seu transformador. Essas informações sobem, são centralizadas e são conectadas na nossa camada scan, onde a gente tem nossos hardwares, né, hardwares fabricados pela VEG, que são os gateways, né, de portão de conversa com a nossa plataforma online. Então, aqui na plataforma online, vou ter a camada, né, de aplicação e gestão e a camada de diagnóstico e integração, ambas por subscrição. Então, uma vez que eu tenho o hardware adquirido, após aqui eu só fico pagando a mensalidade para usar o serviço. Na camada de aplicação e gestão, a gente tem a camada management. O que é management? É a visão, é a gestão. Então, eu vou ter relatórios, vou ter alarmes, né? Vou ter dashboards em relatórios principais aqui para eu fazer um acompanhamento. Suba um pouquinho, aí eu uso o diferencial. Esse é o ponto importante que eu quero deixar claro numa solução VEG, né?
WEG já tem uma tradição de confiabilidade em fabricar transformadores. Então ela entende, né? A WEG fabricante de transformador, ela tem essa parte de conhecimento do projeto elétrico, da resistência dos materiais e toda essa engenharia envolvida em produzir um ativo. Com essa tecnologia, ela pegou os especialistas, nossos experts aqui, e criou, poxa, se eu estou lendo os dados do transformador, o que esses dados querem nos entregar, né? Então, a gente criou algoritmos, né, de gestão, né, avançada, né, com análise em machine learning, que então, eles leem esse sistema, o que o transformador está entregando, e te entrega, através desses módulos espécies, recomendações, né, para você tomar decisões. Então, um apoio à manutenção com uma ferramenta de um fabricante, te dando diagnóstico e recomendações. Então, bem bacana. Nesse Specialist aqui, então, eu comentei com o Specialist padrão, que eu tenho gestão de vida útil, algoritmos para qualidade de energia e tudo mais, e aqui no Power a gente tem um adendo, né? A gente consegue também ter algoritmos para monitoramento de bucha, que a gente chama o Specialist Bushing, né? Então, o Specialist Bushing, o que ele é? Ele é um monitoramento online das buchas, você tem que ter um hardware instalado nesse transformador de fato, a gente vai ler as informações desse hardware e vai interpretar através do nosso algoritmo. Então, temos um algoritmo WEG que vai interpretar os teus valores de capacitância, tangente delta, e vai te entregar, né, valor, vai te entregar a recomendação de diagnóstico antecipado, trabalhar com a falha incipiente, né? Temos também um diagnóstico aqui, um Specialist que a gente chama o Specialist DGA Online. O Specialist DGA Online, uma aplicação exclusiva de forma online. Onde a gente lançou o produto da indústria, muita gente comentava, poxa, Rafael, eu não posso ter um monitor, a plataforma não faz leitura online? Eu falo, faz, mas a gente tem que ter o acessório lá para fazer a leitura, a gente deve ter esse acessório instalado. Para um transformador industrial, ele se torna muito caro, né, o investimento de você ter um analisador de gás lá instalado. Porém, aqui para a indústria, depende da sua potência, ele justifica. Então, se você tiver um acessório instalado lá de DGA Online, medindo no mínimo aqui 5 gases, você consegue usar, né, a todas as vertentes aqui da nossa plataforma desse módulo exclusivo, né, que vai te dar diagnóstico. A gente vai ter 9 métodos ali, acompanhando isso de maneira online para te dar diagnóstico. Depois no hands-on aí a gente faz um detalhe bem legal com vocês. E o módulo Exchange. Exchange é a integração com o sistema externo, né? Imagina você um cliente que tem já um sistema externo de controle geral. Você pode ter a assinatura dos nossos módulos, adicionando a assinatura do módulo Exchange, que faz a integração com o seu sistema. A nossa equipe de TI aqui vai te preparar o pacote de dados, né, o API REST, para você fazer a leitura e fazer as devidas, né, interações com o seu sistema. Então, ela conversa com sistemas também de clientes, né? Bom, pessoal, aqui tudo isso, né, é um produto em evolução constante. Vocês vão ver ali que eu vou comentar mais adiante as evoluções que estão previstas, né? E que eu comentei também no outro webinar que a gente fez para a indústria. A gente tem uma equipe, né? Um background aqui atrás da gente que está trabalhando, né? Incessantemente para trazer novas aplicações, melhorar a experiência do usuário. A plataforma sempre tem modificações, novos lançamentos. Então, essa é a vantagem de você ter um software as a service. Você tem um serviço de software, você não precisa investir em data center, qualquer outro equipamento, e você está sempre recebendo isso de forma antecipada. Bom, pouco da aplicação do WEG Transformer Specialist, né? Então, ele é aplicado Greenfield, ou seja, Greenfield aqui no jargão do projeto é designar uma utilização de um projeto novo. Então, você, lá na sua solicitação de especificação, lá na aquisição para a nossa equipe comercial aqui de vendas de transformadores, pessoal, eu quero que venha o sistema WEG, né? Sistema WEG Power Transformer Specialist. E aqui você já começa a definir o que você vai querer monitorar. Então, já no início, você consegue solicitar isso, o hardware sai configurado e instalado. Em campo, você vai conectar a internet e vai fazer as configurações na sua plataforma, de modo centralizado, né? Se você já tem aplicações industriais, você vai ver esse transformador também lá na sua plataforma completa do TFM, do ecossistema WEG Transformer Fleet Management, né? E Brownfield é um transformador tanto WEG ou não, que você tem em campo, que você também consegue fazer a instalação. Aqui é um processo um pouco mais delicado, a gente está mexendo com transformadores de potência, níveis de tensão, corrente altos, então a nossa equipe de especialistas aqui, ela vai solicitar uma série de documentos
para então tentar customizar uma solução que seja economicamente viável, econômica e tecnicamente viável para você. Aqui, então, a gente pede sempre uma interação, né, muito grande com a equipe técnica e comercial aqui para desenvolver uma solução para vocês, né? Bom, então, para que serve, né, o VEG Transform Fleet Management, né? Então, os benefícios, eles são inúmeros, né? A gente viu ali você antecipar falhas, né? É o principal ponto que eu vejo, né? A gente não ter só os alarmes lá na minha casa de comando, alarmando um LED, alarmando o supervisório que fica lá. Eu tenho uma ferramenta online, né? Então, as funções são muito grandes aqui, a gente comenta aqui alguns pontos, né, mas se você botar como um todo, ela tem um ganho significativo. Pontos que eu comentei, né, essas informações centralizadas, online, né, para a gente tomar a decisão rápido, eu não ter fatos e dados para tomar essas decisões, né, assertividade, tu vai ter o modo specialist dessa camada te dando diagnóstico e recomendação, né, reduzir paradas ali, otimizar, tu trabalha com uma manutenção totalmente diferente, fatos e dados, tu consegue entender o teu histórico, teu transformador, se tu usar a plataforma em sua magnitude, né, tudo isso com eficiência, né, controlar históricos, manutenções, customizar as tolerâncias, lá você vai ver que tem alarmes que você pode fazer tolerâncias, customizar relatórios, né, de forma online, e também o app, né, o VEG Digital Notify, você pode receber no app as informações do seu tráfego customizando, né, tudo isso para trazer controle, eficiência e produtividade, que é o que a gente está sendo cada dia mais solicitado. Bom, pessoal, aqui então um pouco dos pacotes, né, dos planos que a gente tem. Aqui, então, a gente tem um plano, a gente chama o básico, né? Onde eu vou começar a minha escalada no monitoramento do Power. A gente sempre bate, né? Aqui a VEG fez essa escalada muito controlada para o cliente sentir realmente o benefício do produto digital e ir escalando sua necessidade. Então, o cliente pode adquirir aqui, num produto inicial, o nosso VEG Power Transformer Essential, que o que vai ser? Então ele vai ter funcionalidades na camada management, são relatórios, dashboards, né? Toda a parte de análise de tensão, corrente, potência, aquelas informações completas. Ele vai ter dentro desse módulo o Specialist Vida Útil, nosso algoritmo ali de vida útil, o Specialist Análise de óleo e o Specialist DGA offline, ou seja, é o mesmo que você tem lá na indústria, você faz a coleta de óleo, né, e faz essa carga, e ele vai te dar o diagnóstico, vai carregar todos esses dados para você, você consegue ter todo o controle ali dessas informações, e também o Specialist Fleet, que é o quê? É a gestão da frota, né, eu sempre brinco com o pessoal que é a cereja do bolo para o pessoal da manutenção. Por quê? Porque o Fleet, você tem uma frota grande de transformadores, ele vai te dizer, ele tem uma classificação de saúde dos transformadores do melhor para o pior, ou do pior para o melhor, como você quiser. E ele vai te dizer o quê? Olha, dentre esses 10 transformadores que tem, o que está urgente é esse transformador aqui, ó. Vocês precisam fazer a manutenção nesse aqui. O segundo é esse, então você sabe para onde correr, né? Você tem um guia dessa sequência. A gente tem também os módulos, então, que são a parte, então, se eu quero fazer o monitoramento das minhas buchas condensivas, capacitivas, né, eu tenho um módulo específico, só que eu tenho que estar, para ter esse módulo, eu tenho que instalar um hardware lá no transformador, um BM, né, pode ser de qualquer fabricante, um hardware, então, para monitorar essas buchas e fazer a assinatura do plano online de bushing, né. Posso também ter o DGA online, para isso eu instalo, né, um analisador de gás e umidade. Antes eu comentei com vocês, no mínimo 5 gases, né? Que faz, então, esse diagnóstico online. Aí eu não preciso fazer mais amostra, tá, pessoal? Aqui, se eu tenho essa assinatura, eu tenho o hardware lá instalado, o hardware vai mandar informação para a plataforma vai usar os algoritmos e te dar o diagnóstico de forma online. Também bem bacana. Em casos muito importantes, o transformador ali de maior potência, vale o investimento de a gente ter. Outro ponto bacana aqui é o incremento, né? Comentei lá a evolução constante, né? Hoje a gente está lançando esses produtos, mas aqui a gente está aqui numa análise que eu comentei, uma equipe, né, já de especialistas trabalhando. Nosso roadmap de produto não é isso, é desenvolver funcionalidades cada vez mais, para vocês conseguirem monitorar a plenitude do transformador, né? Então eu tenho já frentes de trabalho aqui em roadmap para medir saúde de comutador, trabalhar um pouco mais com a ventilação forçada, ver os ganhos de você entender a ventilação forçada, vibração, descargas parciais e também itens, né, da subestação.
Esse plano que eu comentei para vocês ali, esses módulos ou planos, eles sempre vão ter disponibilidade de subscrição para 1 ou 2 anos. Então vocês terão essa flexibilidade, né, de assinatura. Sempre o nosso módulo inicial, na venda inicial, a gente já disponibiliza para vocês 1 ano. Então esse já é uma parceria VEG, você adquire os hardwares, já vai ter 1 ano de assinatura gratuita para você nessa aquisição desse hardware. Você usa durante 1 ano. Você não viu o benefício, você não renova o plano. Mas assim, a gente tem garantido, todos os clientes que a gente tem estão renovando a assinatura porque viram o benefício, entenderam que depois que você usa a solução digital, eu não consigo mais trabalhar sem. A maneira positiva que ela nos traz, né? Esse sistema de digitamento. Então, vale muito a pena. Então, se você está ainda em dúvida, adquire aqui com o comercial, no transformador de potência, adquire o módulo Essential. É o mais básico, vai te introduzir no digital. Você vai ter que conectar a internet lá, vai funcionar. Vai programar a tua plataforma. Você vai ter 1 ano para experimentar. Poxa, vale a pena. Vamos subir de módulo, vamos adicionar hardware para bucha, vamos adicionar outros módulos. Então, você tem essa escalada também muito tranquila. Bom, pessoal, falei bastante, né, dos benefícios, tudo. Agora vamos fazer um hands-on aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa plataforma para a gente entender o que eu estou falando. Bom, plataforma, ela é o nosso ecossistema, né, aqui do VEG Transformer Fleet Management. Então, gestão da frota do transformador, né. Então, aqui, nessa gestão, você vai ter todo esse acompanhamento, né. Bom, para a parte aqui de gestão, a plataforma, como eu comentei com vocês, ela tem, então, os perfis de hierarquia, né? O perfil Manager, perfil Viewer. Você, como Manager, você pode determinar uma pessoa da sua equipe de manutenção que é um perfil Viewer, que é uma pessoa que vai visualizar dados, vai utilizar a tua plataforma, mas não vai poder editar parâmetros, não vai mexer nos alarmes, vai, então, ter todo esse controle, né, de gestão do transformador. Então, isso é muito importante para você ter esses perfis. Bom, vocês estão na página aqui agora comigo, né? Então, vamos lá. Tem um navegador de internet, né? Login e senha. E a gente vai, então, agora navegar um pouquinho na plataforma. Bom, plataforma, no nosso ecossistema do VEG Transformer Fleet Management, então, é com geolocalização, né? Vocês vão ter aqui, então, vocês terão acesso ao mapa. Quando vocês vão registrar, vocês vão ver a localização. Lembram lá do VEG, quem participou também do lançamento do industrial, né? A plataforma, ela tem uma hierarquia de você registrar o produto, então você pode fazer o registro de forma por site, né? Você tem a sua parte, aqui eu teria VEG SA, a VEG Mundo, VEG Brasil, e aí dentro do VEG SA eu teria então aqui, né, a classificação das minhas plantas, né? Então aqui é uma visão geral, onde eu tenho todos ativos, vou ter alarmes, né? Agora vamos entrar aqui numa planta aqui de Blumenau, para a gente entender um pouquinho. Bom, então aqui a gente está na planta do Fleet. Quem participou do TFM aqui, ou do primeiro webinar, ou já teve contato com a gente, aqui eu já reintegro, né? A gente, tem um ambiente completo, né? Então a plataforma toda customizada. Aqui é uma imagem, né? Eu uso uma imagem para identificar onde é que estão meus transformadores. E aqui vocês notam, que tem todos os transformadores. Por isso, VEG Transformer Fleet Management, né? Transformer Fleet Management, a gestão da tua frota. Então aqui eu tenho transformador a seco, tenho transformador a óleo industrial, tenho transformador de distribuição e tenho um transformador de potência. Então aqui eu consigo ter toda a minha frota de transformadores com monitoramento, né? Bom, aqui a gente tem a aba com lista dos ativos que eu tenho, posso buscar, posso ver por tipo. Aqui tem as abas aqui embaixo, hoje a gente não vai entrar no mérito, mas lembra que eu tenho uma aba só de eventos, uma aba dos KPIs, né, muito importante, já uma classificação da tua planta de KPIs, o Specialist Fleet, o Health Index que eu comentei lá, a cerejinha do bolo, né, para a gente monitorar toda a nossa frota, que vai nos indicar qual transformador está em pior estado de toda a frota, alterar a imagem, então eu posso alterar a imagem, emitir relatórios, né, a ferramenta muito potente, onde eu, com base em alguns cliques, eu consigo fazer essa emissão de relatórios, né, esses relatórios, então, de forma completa, para eu tomar ações, encaminhar, inclusive, como
relatórios de saúde de transformador, acompanhamentos mensais e manutenção. E a legenda para identificar. Bom, eu vou selecionar esse transformador aqui, ele está na minha planta aqui de Blumenau, mas esse transformador, pessoal, é o nosso transformador principal da subestação do Parque Fabril 2, do Parque Fabril da Motores. Então, aquele Parque Fabril principal da WEG em Jaraguá do Sul, ele é alimentado por esse transformador aqui. É um transformador 50 MVA, 138 kV, um deles, né? A gente tem mais transformadores lá. Nesse transformador, então, a gente instalou nosso sistema. Então, agora eu estou vendo aqui de forma online as informações do meu transformador. Tem a posição de TAP, frequência, aqui a temperatura, topo de óleo, temperatura de enrolamento, aqui eu estou usando a imagem térmica, né? Aqui tem o comportamento da carga por fase, né? Porcentagem de carga, o comportamento da carga aqui por fase, ó, bem dinâmico aqui, né? Cada fase, posso estudar cada fase aqui da baixa tensão, corrente da baixa tensão. Então, uma série aqui, né, de informações, os dados instantâneos da potência ativa, os dados aqui instantâneos da tensão, né, da baixa tensão. Então, todo esse acompanhamento aqui do módulo Management, né, que são os dashboards. Então, completos aqui, mapa térmico aqui, né, então todo esse acompanhamento do enrolamento. Então, hora a hora, né, eu vejo os principais pontos do meu enrolamento. Tem um módulo aqui de manutenção, onde eu posso cadastrar as minhas manutenções. Então, a plataforma TFM te traz isso, né? Você tem um registro das manutenções do teu transformador, todo histórico vai ficar aqui. Então, acabou aquele problema da auditoria, né? Onde a gente, poxa, onde é que está aquela solicitação de manutenção? Foi feita, não foi feita? Poxa, está aqui, ó, está registrado. O TFM te suporta nessa organização. Aqui, se você tiver o módulo offline, o Essential lá que eu comentei, você vai ter os campos aqui para fazer o registro offline desses dados, né? Então, você faz a coleta de óleo, manda para um laboratório, se você não tiver um analisador de DGA, um gás, óleo, umidade ali instalado, você faz em módulo offline e ele continua te dando os diagnósticos também dessa forma. Vamos passar um pouquinho no Specialist aqui. A gente tem no plano inicial ali também, já no Essential, esse plano já com o módulo do vida útil, aqui a degradação térmica, né? Então, a degradação térmica a gente sempre aplica e explica para vocês a sensibilidade desse módulo. Esse módulo aqui, o que a manutenção usa? Para fazer previsão de budget e tratar o ativo com mais carinho, né? Então, o que acontece? Esse módulo aqui, ele vai ficar analisando o que a própria norma diz, o que determina a saúde do teu transformador. É a vida útil, né? Do que vai determinar essa vida útil desse transformador. Então, o que é? Elevações de temperatura e elevações de carga, né? Então, isso vai, se eu tiver extrapolações de elevações, o que vai me acontecer? Eu vou ter uma diminuição da vida útil, que é a vida útil por norma, de forma mais acelerada. Então, esse algoritmo, ele fica fazendo isso. Ele fica entendendo esses teus dados de extrapolação, ele te faz um gráfico aqui dessa extrapolação e te determina essa vida útil. Você consegue, então, acompanhar, poxa, chegou em 99%, vou desligar o transformador? Não, a gente sabe que não, mas eu vou acompanhar ele com mais cuidado e vou programar um budget, né, para a gente então fazer a substituição no momento oportuno, né. Aqui informações da carga, temperatura de enrolamentos e essa taxa de envelhecimento e a vida útil, né. Então, a ferramenta bem bacana, um algoritmo bem bacana. Nesse transformador aqui, eu tenho um plus. Eu instalei o módulo bushing. Então, eu tenho lá nesse transformador um sistema, né, um hardware, né, de monitoramento de bucha. Então, esse monitoramento de bucha hoje está me trazendo informação e aqui eu tenho um algoritmo, né, que me faz a leitura. Ó, verde, aqui está tudo normal. Aqui eu tenho uma porcentagem, né, uma probabilidade de a bucha criada, ela atingiu o limiar crítico. Então, veja que legal. Eu acompanho os dados da capacitância, TAN delta, corrente de fuga, e eu tenho um algoritmo hoje que me diz o quê? Que me diz de forma antecipada se eu tenho algum problema, né? Então, aqui, ó, tudo verdinho, aqui está o diagnóstico, então, forma bem bacana de a gente ter esse acompanhamento, né? Outro ponto muito bacana, ele também tem um analisador de gás e óleo, um DGA, de forma online. Poxa, aqui a gente tem, então, um ponto muito importante. Olha só, eu estou analisando aqui de forma online esses gases, né? Aí que eu comentei com vocês, para a plataforma ela conseguir utilizar esses métodos consagrados, ele precisa ter pelo menos 5 gases, né? Então aqui eu tenho, ó, todo o comportamento desses gases, né? De forma online, aqui o comportamento em time series, né? No tempo, aqui de cada gás, eu posso analisar um ou outro pelo tempo aqui, né? Então bem bacana esse acompanhamento, né?
desses gases. E aqui, olha que bacana isso aqui, coisa incrível. Eu tendo esse comportamento desse gráfico, eu vou ter uma tecnologia. Então aqui, 9 métodos consagrados aqui que nos indicarão qual é a possível falha, né? Então aqui eu tenho métodos muito consagrados na literatura e ainda tenho o Specialist IA da VEG, que vai te dizer qual é a possível falha com esses dados que estão, então, sendo apresentados pelo transformador. Então, poxa, você já tem um diagnóstico aqui, a maioria dos métodos, o Durval T4 não aplica a falha T3, mas a maioria está dizendo que é T3. E aqui eu vou ter um diagnóstico disso, T3 é uma falha de alta intensidade, então ele vai me dar o diagnóstico, vai me direcionar. Aqui eu consigo olhar onde é que ele está pontuando, se realmente o algoritmo está me dizendo que é a T3, que é a T2, triângulo e pentágono de Duval para mim avaliar, né? Então, uma série, né, de ferramentas aqui que nos trazem essa expertise, nos trazem essa maneira de acompanhar de forma incipiente. E aqui os DGAs offline, se eu tiver o registro offline, né, pessoal? De maneira total, ela é uma apresentação bem longa, né? Mas eu acho que deu para a gente entender um pouco, a gente trabalhar um pouquinho para vocês entenderem o que é essa ferramenta, né? Bom, pessoal, antes de passar a palavra aqui, a gente abrir para o chat, eu queria dizer que os canais de venda, eles estão abertos, continuam o mesmo do produto digital. Se você quer fazer uma aquisição de ferramentas digitais, tanto industrial como de potência, você pode encaminhar para o nosso e-mail de produtos digitais. Esse e-mail atende praticamente brownfield, ou seja, transformadores que já estão em campo, e a facilidade para vocês aí no transformador e o transformador novo. Você já pede para a equipe comercial aqui de baixo. Então, a equipe comercial já inclui isso no teu custo. Um transformador de potência, o custo é insignificante, é muito baixo, e vale então você analisar essa possibilidade de ter esses dados, né, ter essas informações. Suporte, né? A gente tem uma equipe aqui disponível para suportar vocês, para dar apoio nessa tomada de decisão, uma equipe ativa que trabalha ali com vocês. Poxa, estou com dúvida aqui, o canal de suporte está ali, a gente conecta, a gente tenta fazer suporte online, então, para ajudar vocês nessa escalada digital. Então, temos um canal exclusivo, não é o canal de produtos normais, é o canal de produtos digitais. Você vai ter alguém que entende de produtos digitais para te atender. Então, muito bacana também essa estruturação que a VEG fez. Bom, pessoal, antes de passar a palavra aqui, eu queria agradecer, então, vocês, né, por esse momento que a gente compartilhou, um momento curto, todos nós temos agenda muito complicada, parar assim um período do dia é difícil. A gente vai disponibilizar esse webinar também no canal da VEG, no YouTube, vocês depois também tratarem com mais calma, e quem não conseguiu participar, então, ter essa oportunidade, tá, pessoal? Bom, agora, antes de finalizar aqui, eu queria abrir o chat para vocês aqui e tratar de perguntas. Pessoal, se você também não conseguiu, não está com o dispositivo ali para conectar no QR Code, não está conseguindo acesso, pode enviar para o nosso e-mail aqui, dos produtos digitais, então wtd-produtosdigitais@veg.net, que a gente também vai estar respondendo elas por e-mail. Então a gente tem um tempinho às vezes curto, o pessoal não conseguiu mandar as perguntas. Poxa, tem dúvida. E temos um canal aqui, né? A gente tem um canal comercial, trabalho aqui com o Guilherme Gomes também, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, se você quiser uma apresentação exclusiva para a sua equipe de manutenção, você pode, então, estar nos solicitando, né, esse suporte, né, para essa jornada digital. Então, a gente faz a apresentação exclusiva. Aqui eu comentei com vocês de uma forma muito rápida, né? Eu passei na plataforma muito por cima, muito brevemente, mas a gente pode tratar isso com mais delicadeza. Poxa, a equipe de manutenção de vocês talvez quer tratar em mais detalhe, quer ver esse relatório, quer entender o que é, a gente está aqui para suportar vocês, tá, pessoal? Então, nos procurem em nossos canais, busquem o que vocês quiserem aqui, a gente está aqui para suportar. E com certeza, pessoal, eu vejo que vale muito a pena você ter um sistema, né? Bom, tem uma pergunta aqui, importante aqui que a gente recebeu,
quantos hardwares são necessários para monitorar um transformador, né? Então, aqui o hardware que a gente diz, o hardware a gente vai fazer uma arquitetura customizada, mas o que é a arquitetura principal? O que é o meu hardware que conversa com a plataforma? Então, o Power Transformer Specialist, ele utiliza um edge, um gateway, que vai ser o portão que vai conversar com a minha plataforma. Então, um gateway que você vai conectar na plataforma, né? Você vai conectar com essa plataforma por transformador. Então você vai ter um painel transformador, a gente centraliza nesse gateway e ele vai conversar com a nossa plataforma. Então um gateway, né? Agora a quantidade de hardware, pessoal, é o que você tiver que a gente conseguir digitalizar sinal, né? Então hoje a gente está trabalhando com aqueles os comentados aqui, né? Mas a gente tem uma série, né, de itens que a gente pretende monitorar e entregar para vocês no futuro. Pode sim. Ó. Aqui tem uma pergunta importante aqui também, bacana. Posso utilizar em sensores já instalados na subestação? Sim, a gente faz uma solução customizada. Aqui é o que eu comentei ali, né? A solução ela é bem customizada, né? Então, a gente pede para vocês nos enviarem, porque assim, transformador industrial, o nível de tensão é baixo, né, pessoal? A gente consegue colocar esse nível de tensão, consegue monitorar isso de forma fácil, colocando o sensor lá na bucha, né? Coletando a tensão lá na ponta. No transformador de potência, a gente está mexendo com tensões maiores. Então, o que acontece no transformador de potência? A gente, então, usa o que você tem lá. Se você tem um TP, tem TC disponível, né? A gente já tem uma arquitetura já pronta, onde eu consigo, no teu supervisório, fazer leituras. Então, sim, a gente tenta sempre customizar e fazer com vocês essa instalação na tua subestação existente, utilizando teus sensores existentes. É bem uma customização feita, né? Mais uma pergunta aqui, pessoal. Vamos lá. Matheus, da NextPoint. Matheus, obrigado pela participação. Que bom estar com você aqui. Em projetos Brownfield, é necessário fazer desligamento transformador para realizar as instalações? Depende. A gente vai analisar a arquitetura do teu transformador. Se tu tens um supervisório onde a gente consegue atuar só na duplicação de sinais do teu supervisório lá na subestação, você não precisa fazer o desligamento. A gente faz só repete esses sinais lá no supervisório, joga para o nosso sistema e faz a leitura. Porém, se a gente tiver que fazer intervenções como instalações de hardwares pontuais, principalmente TP-TC, né? Se não tiver sinais disponíveis, a gente não tiver como coletar esses sinais, o desligamento é necessário. Aí todo esse monitoramento, ele passa por avaliações, a gente faz reuniões técnicas com os clientes, né? Então, os sistemas que a gente já tem instalados, que foram brownfield, eles demandaram várias reuniões técnicas para a gente junto fazer uma estratégia, né? Então é o nosso corpo técnico, o corpo técnico de vocês, definindo uma estratégia. A gente recebe informação, com isso a gente consegue ler, com esse ponto a gente consegue entregar. Se você quer algo mais, tem que instalar um TP-TC. Você analisa o impacto, o momento de parar e fazer essa instalação, tá, pessoal? Tem uma pergunta aqui também bacana das buchas, né? O pessoal que está perguntando para que buchas que está sendo aplicada, né? Então ali, quando você vai registrar, imagina que você tem um hardware, né, para fazer o monitoramento de buchas, um BM lá, e você, quando faz o cadastro desse hardware na plataforma, você vai cadastrar o tipo de bucha. Então, buchas condensíveis de porcelana, resina, são aplicáveis, o nosso algoritmo tem diferenças, né, para entender esses comportamentos lá da TAN delta, lá da capacitância. Então, quando você registrar isso, o sistema vai entender, tá, pessoal? Então, também é aplicado, não é só bucha porcelana, é RIP, outras demais são resinadas e tudo mais. Então, para você suportar essa sua necessidade. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vamos lá. Ok, uma bem importante aqui, ó, pessoal. Novamente, obrigado pela participação. Quando estiver desconectado, né? Os dados são perdidos? Não. Nossos hardwares, então, eles têm uma topologia de guardar as informações. Então, eles ficam com essas informações salvas. Tem um banco ali de até 30 dias, né? E aí, quando retorna à internet, ele manda para a plataforma esse pacote de dados. Então, se você tiver qualquer desconexão, né? Tive um problema, perdi a internet por alguns dias. Você não vai ter um monitoramento online, fato, né? Então, a gente não mexe lá na tua proteção, isso também é importante comentar aqui, né? O teu sistema permanece o mesmo. Mas o que acontece?
o equipamento fica gravando lá para ti esses dados. A partir do momento que retorna à internet, ele vai copular, vai preencher tua plataforma e vai deixar ela online novamente, sem você perder esses dados, né? Então esse é um ponto muito importante. Pessoal, obrigado, um bom dia a todos. Fica o nosso contato ali, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.